Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 40 de 180. Enquanto podes. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo, Romanos 14:10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve à queda, a poucos milímetros da derrota. Não te acredites o cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro com o selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas. E os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão, no holocausto da vida, ao clima da tua própria esperança, testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sobre a neblina do erro, para que não te falte a paciência e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes. Ampara quanto possas. Socorre quanto possível. Alivia quanto puderes. Procura o bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos, agora neste capítulo 40. E, usando a passagem de Paulo aos Romanos, Emmanuel dá o título de Enquanto Podes. Isto é, está nos exortando para, enquanto podemos, agir em determinado assunto. E Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. A exortação de Paulo é muito contundente, porque ele diz que, enquanto nós estamos aqui julgando uns aos outros,
estamos perdendo tempo de refazer a nós mesmos. Porque enquanto eu estiver julgando meu irmão, eu estou perdendo tempo. E, como diz ele, todos nós estaremos perante o tribunal de Cristo, que seria a consciência em que nos revelará quando estivermos após a morte física do corpo. Então, o alerta é para que não percamos tempo com essas coisas pequenas, ainda com esse nosso sentimento pequeno sobre a vida. Malévolo, é claro, porque todo sentimento pequeno, ele advém de nossa inferioridade. Ele diz aqui, Emmanuel, que, constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Constrangido seria de uma forma onde alguém vai se solicitar a você a respeito da conduta de um companheiro. E, naquela hora, nós temos que realmente ter muita paciência, muita tolerância, muito amor pela criatura, porque senão nós saímos julgando e dizendo o quanto ele é falho. E não adianta você dizer o quanto ele é falho. Interessa você saber o quanto você está falhando. Sobre a sua vida, não se preocupe com a vida alheia nesse sentido, não é? Se for para preocupar no sentido de ajudar, sim, mas no sentido de você ficar condenando a criatura, é perca de tempo. Emmanuel ainda diz também que para lembrar dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda de poucos milímetros da derrota. Então ele nos remete para que nós possamos lembrar daqueles momentos difíceis que nós já passamos e que o Senhor, Mestre, esteve nos sustentando quando nós estávamos ali a poucos milímetros para cair definitivamente na derrota. Ele disse também que é para nós não acreditemos que somos os cavaleiros dos problemas que surgiram no caminho. Então, que nosso orgulho não nos deixe pensar que nós, em todos os problemas de nossa vida, nós entraremos como um cavaleiro que está sobre um cavalo, naturalmente, e empunhando uma espada, resolvendo todos os problemas de uma forma simples e tranquila. Nada disso. Não existe isso. Isso é fantasia. Continua dizendo ainda que todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro com o selo de paz divina. Olha, enquanto nós estivermos pensando no outro, no sentido de dizer sobre seus defeitos, sobre suas quedas, não é? Nós estamos perdendo tempo conosco mesmo. Porque o serviço que nos compete, ele está sendo deixado de lado. Perceberam? Porque não tem dois tempos. O tempo é um só. Se eu tenho um serviço que está programado para a minha vida, assim como você tem um tempo também programado para a sua vida. Se você utiliza esse seu tempo, que é para você construir a sua própria vida, para maldizer o outro, você perdeu tempo duas vezes. Duas vezes, né? Você perdeu o tempo, o seu tempo e o tempo em maldizendo o outro. Continua dizendo Emmanuel que as pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sob a esperança dos outros tornarão no hausto da vida, ao clima da tua própria esperança, testando a resistência. Então todas as palavras,
todos os atos, todos os pensamentos, principalmente. Porque se hoje nós ainda hoje já temos o controle sobre nossos atos, sobre as nossas palavras, mas e o controle sobre o nosso pensamento? Será que nós não estamos mandando dardos de fel para o nosso irmão? De censura, de maledicência? Porque é isso que nós temos que examinar. Porque se estamos fazendo isso, nós temos que controlar os nossos pensamentos. E naquele momento que nós estivermos nessa situação, que nós possamos entrar em oração. Entrar em oração para que possamos quebrar essa energia que não é boa, que está indo para ele. Nós possamos vibrar intensamente para que ele possa continuar o seu trabalho, assim como eu, como você, também vai continuar, cada um o seu. Na outra parte, ele diz que aprende, pois, desde hoje a ensaiar tolerância, entendimento para que o remédio por ti mesmo, encomendado às mãos do agora, não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Então que você aprenda, que eu aprenda, que todos nós possamos aprender a ensaiar a tolerância, que tenhamos a tolerância, o amor incondicional, para que o remédio encomendado agora, nesse exato momento, não te amargue a existência, destruindo o coração. Então, que o remédio de agora seja a nossa oração, seja o nosso entendimento, seja o nosso empenho fraternal para ele, para aquele no qual nós estamos vibrando negativamente. Seja por que for, seja por que razão, mas que nós possamos vibrar intensamente, para que ele tenha força para prosseguir no seu trabalho, porque assim como você tem uma vida a ser levada, construída por você mesmo, ele também tem. Então que nós possamos construir a nossa vida ali, bem seguro de que a cada uma as suas obras. Continua dizendo que toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. É uma colocação que nós já sabemos, mas que nunca é demais nos lembrar. Ele dizia que as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Isto é, todos nós que aqui estamos, somos almas em aprendizagem, que ainda temos nossos defeitos e nossas virtudes, e nós estamos caminho da redenção. Ele nos exorta: distribui, portanto, toda paciência e bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro. Então que nós possamos realmente ter a bondade, a paciência, a tolerância para aqueles que nós estamos vendo cair no erro. Agora, quando nós temos a inveja de estarmos vendo um companheiro tendo um sucesso, aparente sucesso, porque muitas vezes a gente não sabe o que é sucesso, não é? Então, se ele está progredindo, seja na área espiritual, seja na comercial, seja na familiar, nós possamos tê-lo como exemplo. E possamos vibrar muito para ele. Então, Emmanuel continua dizendo que nós temos que distribuir essa bondade para que a neblina do erro, para que não falte a paciência, a bondade do irmão, que te irmarás no dia que a sombra te ameaça no campo das horas. Então, assim como nós temos que ter paciência e tolerância com ele, quando nós estivermos na mesma situação, ele também estará fazendo isso para conosco, porque ele vai se lembrar de que um dia ele foi amparado e vai nos amparar quando também nós cairmos. Então, por isso que Emmanuel nos exorta para que nós auxiliemos enquanto podemos, amparemos no quanto possamos também,
e que nós temos que socorrer quanto possível, que nós temos que aliviar as dores das pessoas enquanto podemos, quanto puderes, e que nós temos que procurar o bem, seja onde for. E, sobretudo, porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei. E que nós temos, então, que fazer desculpas sempre. Nós temos que desculpar sempre. Desculpar também podemos dizer que é perdoar. Perdoar sempre, porque ninguém se furtará ao julgamento final da lei, que é o julgamento da nossa consciência. Um abraço para você. Foi muito bom estar com você nesses momentos muito importantes de nossa vida. Fique com Deus.